Shingeki no Kyojin tá de volta para sua temporada final, parte 3, parte 1, parágrafo 6º, versículo 4. Sim, eu sei. Tá todo mundo cansado de zoar o fato de que a cada temporada de Shingeki que é lançada não é a temporada final de Shingeki, mesmo que sempre a gente veja no título a temporada final. E essa parte, inclusive, que a gente tá tendo agora, desse bloco de episódios, também não vai ser a última parte, já que essa parte também vai ser dividida em duas partes para dividir esses 9 últimos capítulos que cobrem a reta final do mangá. Sim, a gente tá cansado de ouvir isso, a gente tá cansado de zoar isso, inclusive recentemente a gente descobriu que chamar a quarta temporada de temporada final já tinha sido algo decidido antes de que o Estúdio Mappa ele tomasse conta do anime, né? Quando o anime ele ainda tava nas mãos da Wit Studio, esse já era um nome que tinha sido denominado e decidido que ia ser colocado como temporada final. Então, por mais que a culpa tenha recaído em cima do Estúdio Mappa, a gente tem que considerar isso, né? Tem que considerar que não foi exatamente culpa deles, né? Também não acho que talvez tenha sido culpa da Wit Studio, mas talvez do comitê de produção de forma geral, né? Só que óbvio que os caras eles querem, temporada final, e na prática, né, não é bem assim que as coisas funcionam. Uma obra desse porte precisa de muito tempo para que ela consiga ser produzida, mas enfim, acabou que teve esse problema de planejamento. E não só isso, mas para essa parte como um todo, né, a gente viu que o trailer ele só foi divulgado uma semana antes da estreia do anime, e outra, a própria plataforma de streaming que iria exibir o anime só foi divulgada depois do anime, depois do episódio 1 ter sido lançado, muitas horas depois do episódio 1 ter sido lançado. Não teve nenhum trabalho de marketing realmente feito pra essa parte, o que deu a entender que os caras simplesmente estavam tipo, mano, esse primeiro episódio ele teve uma duração especial de 1 hora, né, mas eu particularmente não senti muita necessidade narrativa deles terem feito um episódio tão longo como esse, até porque o próprio episódio, ele claramente no meio dele foi dividido em dois, né, ele foi nomeado como 2 episódios, então de fato foram 2 episódios que só foram exibidos de uma única vez, né, e foi bastante coisa, mas no fim das contas, né, o episódio ele foi sim bem animado, foi sim bem produzido, muita coisa bacana, muita cena bonita de se ver, realmente emocionante, tiveram partes muito emocionantes nesse episódio, e eu queria conversar com vocês sobre esse primeiro episódio, falar sobre os erros e sobre os acertos desse primeiro episódio e sobre essa parte final agora de Shingeki no Kyojin. Não antes de você conferir se você tá inscrito aqui no canal, estamos mais uma vez aqui comentando, assim como a gente comentou a reta final do mangá, vamos comentar também a reta final do anime nesse vídeo de hoje, beleza? Então, não esquece de conferir se você tá inscrito e se o sininho também tá ativado para você não perder os próximos vídeos sobre essa reta final do anime de Shingeki no Kyojin, parte 300. Esse episódio 1 ele começa de uma forma diferente, né, com uma cena que foi adiantada com a Mikasa desejando boa viagem para o Eren, e logo em seguida a gente vê a clássica cena do Eren acordando, chorando debaixo da árvore, né, que a gente já tá bem acostumado a ver, né, só que agora com essa partezinha antes, né, de ele de fato acordar e a gente ter ali um complemento de começar a entender, pra gente começar a entender de fato o que tá acontecendo, o que realmente significa essa cena, mas que foi algo adiantado, né, pro começo dessa parte, para que eles tivessem um gancho para que só seja realmente esclarecido no final dessa parte do anime. Também tivemos algumas mudanças em relação à ordem de alguns acontecimentos, principalmente no começo desse primeiro episódio, para começar de fato um pouco mais tranquilo e a gente vê de fato o clímax, pelo menos dessa primeira parte desse primeiro episódio, eu não acredito que eu tô falando isso, mas que fizesse sentido pelo menos narrativamente dentro desse episódio, né? Então a gente vê a perspectiva daquele menino refugiado que teve aquele primeiro contato com a tropa de exploração quando eles foram até o país de Marley, né, tentar se infiltrar, enfim, tentar ali, na verdade, negociar toda aquela coisa que a gente viu, e eles veem aquele menino que tinha roubado ali, tentado roubar o Levi, e depois disso a gente vê esse mesmo menino tentando roubar e sendo espancado por conta disso, e o Eren decidindo não ajudar aquele menino, pelo menos a princípio, mas depois conversando com ele e a gente vendo aquela perspectiva do Eren de que ele estava em completo desespero. Foi muito bom que a gente viu isso por parte do Eren, porque a todo momento a gente vê o Eren naquela pose de tatakai, 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 com aquela pose, com aqueles 300 gominhos na barriga dele, mas a gente vê momentos como esse, momentos de fragilidade, momentos de insegurança, momentos de medo por parte do Eren, é o que torna ele humano, é o que lembra a gente de que ele é um ser humano, e a gente vê esse pequeno flashback nesse momento foi muito importante. O Eren, ele não é só aquela casca de Tatakai, não é
só isso. Então isso deu um grau de humanidade muito bom pro Eren e também foi muito bom pra gente ter uma perspectiva de alguém que vai sofrer todo esse estrondo, né? Porque a gente sabe que o estrondo ele vai acabar com todo mundo. Só que a gente vê o estrondo ele acabando com todo mundo faz a gente perder um pouco do senso de humanidade, o senso de empatia. Quanto mais pessoas a gente vê numa tragédia, menos a gente consegue ter uma empatia por cada uma dessas pessoas, né? Então a história, ela decidiu focar na perspectiva de uma única pessoa, de uma única criança, ou pelo menos duas crianças, né? Já que aquele garoto ele estava acompanhado do outro coleguinha, era irmão dele, se eu não me engano. Fez com que a gente tivesse uma empatia maior, né? O Isayama ele decidiu focar na história de um único garoto para que a gente conseguisse ter um grau de empatia maior com ele e ter a perspectiva única daquele garoto, né? E depois disso, a gente vê todo o estrondo acontecendo, né? E a tragédia não só assolando todo mundo ali no país de Marley, várias cenas absurdas ali, tanto na perspectiva dos próprios titãs, ou seja, de cima para baixo, mas a gente também vendo perspectiva de baixo para cima, dos humanos ali vendo aqueles colossos de colossais vindo para cima deles e esmagando tudo pela frente ali, todo mundo tentando fugir, seja de carro, subindo no carro de fulano de tal, ou tentando passar pelo portão que estava bloqueado ali, deles tentando fugir, sabe? Maluco se matando antes que fosse esmagado e, inclusive, a perspectiva daquele garoto, né? Como eu falei, que foi decidido dar o foco nele, né? A gente vê o irmão dele, né, sendo morto e esmagado e logo em seguida ele vendo aquele corpo completamente amassado do lado dele e ele sendo o próximo e a gente vendo aquele momento ali onde a cabeça dele, logo naquele momento em que vai ser esmagado e os dentes dele estourando ali por conta da pressão. Foi algo que até virou um meme no mangá, aquela imagem no mangá, mas no anime eles deram uma impressão de que, pô, realmente a cena foi tensa e não só meio cômica por conta da impressão que deu no rosto dele. E junto a isso, vemos também uma imagem extremamente simbólica do Eren, criança, conseguindo finalmente realizar o seu sonho de se tornar o homem mais livre do mundo, né? Na verdade, o sonho dele era conhecer o mundo, mas ele acaba alcançando o maior grau de liberdade que ele sempre quis. E essa liberdade, quando você para pra pensar na definição de liberdade, é aquela clássica, né? Aquele clássico conflito onde a minha liberdade termina onde a sua começa. Na verdade, o meu direito termina onde o seu começa. Então você não tem como ter uma liberdade absoluta se você não violar a liberdade de terceiros. E é isso que é colocado aqui em discussão, né? O Eren, ele se torna o garoto, o homem mais livre do mundo, aquela criança inocente ali que finalmente alcançou a liberdade, mas que na prática acaba culminando na extração da liberdade de todas as pessoas do mundo. E não só isso, mas a gente vendo também o Eren, ele vendo todas aquelas paisagens que ele sempre sonhou em ver quando ele era criança e via nos livros, né, de história, com o Armin junto e eles desejando ver diferentes paisagens no mundo, ele pode ver essas paisagens, só que a perspectiva, só que a impressão que ele tem de tudo que ele está vendo é completamente outra. É de uma completa tristeza, de uma completa frustração. Então a gente ter a imagem desse Eren criança ali dizendo que ele finalmente é livre, porra galera, foi muito mágico, e o Isayama realmente a gente precisa dar um mérito a ele de que de vez em quando ele realmente toca ali, ele consegue transpassar algumas mensagens de forma muito simbólica e muito legal. Depois a gente vê a tropa de exploração se preparando para ir até o Eren, né, e a gente vê a conversa do Armin junto da Annie, e a conversa deles dois ali, né, deu a entender que tava rolando alguma coisa diferente, né? Existia um sentimento diferente entre eles dois, eles se perguntando algumas coisas, como por exemplo, por que o Armin ele conversava com a Annie mesmo ela não conseguindo responder de maneira nenhuma, e ele dizendo, né, que não, aquilo, aquela coisa toda, né, dizendo, tentando se justificar da forma que ele podia, e a Annie dizendo como ela precisava de alguém para que ela não enlouquecesse, porque ela estava meio que semi-lúcida durante todo esse período em que ela esteve dentro do cristal. Então, se você tá lúcido e você não consegue se mover e você não consegue fazer absolutamente nada, é óbvio que em algum momento você vai enlouquecer. Mas além do fato dela estar semi-lúcida, né, o que suavizou um pouco ali a mente dela para que ela não enlouquecesse, ela teve a companhia do Armin naquele momento, durante aquele período inteiro. E o Armin, ele diz que quer acreditar que ainda existe um outro lado da muralha que eles ainda não
conhecem, né? Ou seja, eles já passaram além das muralhas, mas o mundo que eles estão vendo, né? O mundo que eles estão tendo que enfrentar, tudo isso que está acontecendo, tudo, de forma geral, toda essa catástrofe que está acontecendo é o que é o além das muralhas. Só que para o Armin, ele quer enxergar alguma outra expectativa, ele quer ter a esperança de que o mundo fora das muralhas, ele pode ser uma outra coisa que não todo esse desastre, né? E junto a isso a gente vê também a imagem, finalmente, do rosto verdadeiro do Eren, que teve umas pequenas diferenças em relação ao mangá. O mangá, a gente vê o rosto completo do Eren ali, né? A ligação que faz através do seu pescoço, a gente vê claramente que ele não tem um corpo mais, só a cabeça dele, afinal, quando ele se conectou ali com o Titã Fundador de novo, né? Só restava basicamente a cabeça dele, mas nesse momento a gente vê além do rosto dele muito mais oculto, muito mais na sombra, muito mais sombreado, a gente vê que o rosto dele está com os olhos abertos, o que pra mim fez muito mais sentido porque ele com os olhos fechados, como no mangá, dava muita impressão de que ele não estava consciente de maneira nenhuma, mas aqui a gente vê no anime ele de olhos abertos, o que deu a impressão de que sim, ele está consciente, ele está agindo, mas ele está triste. E junto a isso vemos também os preparativos da tropa de exploração, a gente vê a Annie conversando com o Armin, na verdade a perspectiva ali deles dois, a gente vê o Reiner também conversando com a Annie, aquele momento onde o Reiner pede desculpa pra ela, e somado a isso, a gente vê o grande clímax, né, dessa primeira parte desse episódio, que foi a morte da Hanji. Vamos falar sobre isso, porque a morte da Hanji no mangá foi um negócio muito esquisito, foi um negócio que não convenceu a gente de que foi algo natural, sabe? Que foi uma morte orgânica, foi uma morte muito rápida, aos 45 minutos do segundo tempo daquele capítulo, mas que o anime ele conseguiu estender um pouco mais essa cena e realmente emocionar a gente, deixar a coisa um pouco mais sutil, né? Acontecer, mostrar pra gente de uma forma um pouco mais natural e mais orgânica. Por que eu digo isso? Porque, a princípio, você ter, por exemplo, repara só a situação em que eles se encontravam. Eles precisavam de tempo para que eles conseguissem fazer toda a manutenção naquele avião, para que eles saíssem de lá e fugissem do rugido da terra, fugissem dos titãs colossais. Só que os titãs colossais, eles aparecem. E o momento, né, o tempo em que os titãs colossais eles aparecem é algo que é decidido 100% pelo autor. Por exemplo, se o autor ele quisesse fazer os titãs colossais eles aparecessem 5 minutos depois, nada disso precisaria ter acontecido. Ou, por exemplo, 10 minutos depois, nada disso precisaria ter acontecido e a Hanji ela poderia continuar viva. Só que caso o Isayama ele precisasse ou ele quisesse matar mais um personagem ou mais 2 personagens, ele poderia ter colocado os titãs colossais aparecendo 15 minutos antes do que eles apareceram. Então é uma decisão completamente arbitrária do autor se ele quiser ou não matar X ou Y personagem. Só que o Isayama ele conseguiu disfarçar isso tudo com a aparição do Floch aparecendo pela última vez e no seu último ato de vida ali, conseguindo atrapalhar mais uma vez a tropa de exploração ali, dando tiros que fizeram com que o tanque do avião, na verdade, né, ficasse furado e eles tivessem que gastar ainda mais tempo para conseguir consertar, e isso foi o que fez com que eles tivessem que se atrasar, porque senão eles conseguiriam ter partido sem problema nenhum. Então o Isayama ele conseguiu mascarar o fato dele querer matar a Hanji, pelo menos naquele momento, com a inserção do Floch fazendo eles atrasarem. E o anime ele conseguiu fazer com que o momento da Hanji a partir daquilo fizesse muito mais sentido e acontecesse, levasse um pouco mais de tempo para que a gente conseguisse absorver tudo aquilo, né? Aquele grande momento da Hanji, né, no final da sua vida. Então a gente vê a despedida da Hanji com o Levi, né? O Levi dizendo para ela dedicar o seu coração, né? Foi uma frase muito bonita. E depois a Hanji indo pra cima dos titãs e admirando a vista deles, né? Dizendo, caraca, olha só como os titãs são incríveis. Então mesmo na frente da morte, encarando a morte, ela tem uma perspectiva otimista, né? Dizendo que, cara, eu vou morrer com algo que eu sempre gostei, que eu sempre fui completamente fascinada, que é a existência dos titãs. Então, independente de a morte dela ter sido meio esquisita, não ter parecido exatamente orgânica, principalmente no mangá, ainda assim foi extremamente simbólica, né? A Hanji ela ter morrido para e junto com
os titãs. A gente vê os titãs descendo ali, né, a colina, e um deles escorregando e batendo no outro ali, derrubando o outro. Foi uma cena engraçada, mas no momento de fato, onde a gente tem a coisa séria acontecendo da Range ali, conseguindo eliminar vários e vários titãs colossais ali com as suas lanças do trovão e também depois ali com as suas lâminas, finalmente ela começa a pegar fogo de tanto que a fumaça, de tanto que a temperatura estava quente ao redor daqueles titãs, e ela começa a pegar fogo ali até o momento em que ela de fato entra em combustão e cai no chão, galera. Todo esse momento ali, naquele momento, foi sensacional, foi de fato emocionante, a trilha sonora também contribuiu muito bem, só que logo depois a gente ter visto a Range, ela acordando nos caminhos e vendo novamente, né, os outros soldados da tropa de exploração junto do seu, né, junto do comandante Erwin, logo em seguida, foi um detalhe que eu particularmente não gostei, porque foi algo, como eu falei, muito rápido. O mangá, ele precisava, e o anime também, né, já que ele também inseriu essa cena, ele precisava deixar a gente sentir a morte dela, sentir a perda dela de fato, e não já ter colocado ela viva novamente nos caminhos, né, da coordenada logo em seguida, reencontrando os seus amigos que estavam mortos, por mais que esse plano astral ele exista e a gente saiba que ele exista, né? Poderia ter deixado de lado e não ter colocado a Range talvez se reencontrando com os antigos companheiros dela, pra gente sentir de fato a morte dela, principalmente no mangá, que já foi ali, ó, completamente compactada. Mas finalmente, depois que eles conseguem levantar voo, a gente vê no avião o Reiner sugerindo que o Eren quer que eles o parem, evidenciando como eles são iguais e como o Reiner ele tá tentando se colocar no lugar do Eren e se colocando em perspectiva, se colocando na perspectiva do Eren de que essa seria a vontade dele, particularmente, e ele enxerga que essa seja a vontade do próprio Eren. Até porque eles chegam à conclusão e eles percebem finalmente que, apesar do Eren ele ter o controle total dos titãs a partir de agora, desde a união do Eren com o poder do titã fundador, ele poderia facilmente ter removido completamente a possibilidade dos titãs eles se transformarem. Só que ele não fez isso com os aliados, né? Com a aliança, com a tropa de exploração, eles ainda podem usar os seus poderes, então isso seria um indicativo de que o Eren deseja que eles continuem avançando. E a gente vê a confirmação disso quando a tropa é chamada para dentro da coordenada, né? E eles começam a procurar o Eren a todo momento ali, mas você vê que eles estão completamente cedidos ao desespero. Eles não tentam argumentar de nenhuma forma lógica ou de alguma forma persuasiva o Eren para que ele parasse, sabe? É mero desespero, até em relação ao Armin, que sempre foi ali aquele cara da estratégia e tal. Nesse momento ele só tá no desespero pedindo pelo amor de Deus para que o Eren não genocide o resto do mundo. E o Eren finalmente aparece na sua forma de criança ao lado da Ymir e eles dizem que não vão parar. No caso, o Eren justifica dizendo que não vai parar, mas também não vai impedir que eles continuem a avançar, porque ele tem uma consideração pela tropa de exploração, por quem ele cresceu e batalhou junto durante todos aqueles anos. Então ele vai abrir essa exceção. Então, nesse momento, a gente tem a confirmação de que o desejo do Eren é de que, além dele querer continuar avançando e que não tem chance nenhuma deles conversarem sobre alguma outra alternativa, a tropa de exploração também tem a possibilidade de continuar avançando e usar os seus poderes. E um detalhe aqui, depois deles voltarem para o mundo real, reparem nos dedinhos ali do Levi na sua mão direita. Vocês lembram que ele tinha perdido seus dedos? Mas nesse momento ele tá com seus dedos de volta, então o que será que aconteceu ali? Já no navio, a gente vê o Falco e a Gabi tentando convencer a Annie de que existe uma chance deles saírem de lá. E galera, cara, isso na época do mangá eu fiquei, não é possível, eu devo estar perdendo, eu devo estar esquecendo de algum detalhe, não é possível que isso está sendo colocado agora, mas que foi muito esquisito também. Além da morte da Range ter sido extremamente compactada e meio artificial no mangá principalmente, a gente teve essa cena, esse momento de diálogo, galera, que eu fiquei,
cara, como é possível? Que regra foi essa que eles tiraram de repente? Porque eles explicam, né, que a Titã fêmea tem a facilidade, por definição, para incorporar características de outros titãs e por isso deram vários fluidos para ela, como por exemplo o endurecimento do Reiner, ou do Titã Martelo de Guerra, independente, né, e a capacidade de chamar outros titãs, que provavelmente veio do Zeke, né, já que o Zeke ele também conseguia chamar outros titãs, controlar outros titãs, e a Titã fêmea ela conseguia ali também dar um comando ali, mesmo que fosse só atrativo em relação aos outros titãs irracionais. Beleza, isso por si só já foi esquisito porque nunca foi dito que a Titã fêmea tinha essa capacidade mais natural, essa facilidade de absorver características de outros titãs. A princípio, toda a capacidade que ela tinha adquirido de outros titãs ou vinha dela própria, dela também ter essa habilidade, ou no caso das seringas que a gente viu, por exemplo, com o endurecimento, que fez com que o Eren também conseguisse essa capacidade. Mas não, de repente, isso na verdade passou a ser uma característica da Titã fêmea e a coisa segue, né? O Falco, ele diz que se transformou, né? Explica que como ele se transformou através do fluido espinhal do Zeke, que é o Titã bestial, ele, por conta disso, de alguma forma, viu memórias de como se ele estivesse voando acima das nuvens, como se um titã bestial do passado fosse capaz de voar e ele mesmo, sendo o Titã Mandíbula, mesmo ele sendo o Titã Mandíbula, pudesse ter incorporado essa característica de um bestial do passado. Vocês lembram daquela frase ali, se eu não me engano, do comandante Magath, se perguntando, nossa, por que... Será que a gente não teria nenhum titã capaz de voar? Lembram, né? Vários capítulos atrás? E sim, galera, pra todo mundo que leu o mangá, sinceramente, assim, cara, que malabarismo foi esse que eles tiraram nesse momento pra justificar que, na verdade, o Falco poderia, né, adquirir essa capacidade também? Foi uma regra que nunca foi colocada antes no mangá e pareceu muito esquisito, uma saída muito fácil que eu fiquei pensando, mano, se eles só metessem que o avião era maior, ou que cabia mais peso, tudo bem que foi uma decisão da própria Anne, né, deles não irem até lá, mas... cara, porra, só inventa de que ela foi também, sabe? Ela foi junto das crianças, junto do avião, tava todo mundo lá e seguiu, e esquece essa parada de asas. Só que não, vai ter uma função mais pra frente, né? Da gente ver pra que isso vai servir, mas ficou muito esquisita essa regra. Já no final do episódio a gente vê que os pais dos guerreiros de Marley continuam vivos, mesmo depois de Marley ter sido quase que completamente destruída e que eles conseguiram fugir de trem por causa do pai da Anne, que conseguiu ali tomar um trem ali, obrigar um soldado de Marley aqui para que eles fossem levados para um local seguro, onde existia aqueles dirigíveis para que eles tivessem a chance de conseguir um dirigível para fugir do estrondo, pelo menos sobrevoar o estrondo ou passar por essa onda de catástrofe. Aqui foi muito bom esse protagonismo que foi dado ao pai da Anne, já que ele sempre foi uma figura muito misteriosa e de relevância, que a gente sempre teve uma expectativa muito grande em cima dele, né, de quem seria o pai da Anne, e ver ele tendo esse protagonismo nesse momento foi muito legal. E nesse momento a gente vê o estrondo chegando até, se eu não me engano, a parte sul do país de Marley, e Marley se preparando para o bombardeio através dos dirigíveis. Os dirigíveis, eles vão sobrevoar todos aqueles titãs colossais, incluindo o titã do Eren, para que eles fossem completamente bombardeados. E a gente ficou até pensando, meu, mas como é que vai ser, que saída que o Eren ele vai tomar, sabe? Ele vai tentar criar sei lá, tipo um titã com arco e flecha, tipo com lança que vai arremessar e tal, o que vai ser? Mas não, galera. O Eren, ele consegue criar uma marionete do titã bestial que randomiza todos os dirigíveis. Toda essa cena de ação, toda essa animação nessa parte foi incrível, a trilha sonora foi incrível, deu uma tensão ali de cara, explosão, todos os efeitos ali, foi uma cena fantástica. E nesse momento, pelo menos enquanto a gente lia no mangá, a gente até pensava que aquele era o Zeke, o titã bestial de fato, só que ele tem uma aparência um pouco diferente, já que ele tá com uma aparência completamente acinzentada,
como se ele fosse parte, né, do poder, por exemplo, do martelo de guerra e seja apenas uma marionete. E a gente fica na dúvida, será que o Zeke de verdade tá lá, o corpo original do Zeke tá dentro daquele titã bestial, né, que pareceu meio esquisito, ou será que ele tá em outro lugar do titã do Eren ali, do colosso do titã do Eren? Então foi algo que realmente deixou a gente na dúvida e que meio que tava dentro, né, das capacidades ali do Eren de conseguir, através do poder do martelo de guerra e através até do poder do titã fundador, criar marionetes como essa, né? Só que a gente vê, em contrapartida, no finalzinho do episódio, o avião com a tropa finalmente chegando, e a entrada deles foi muito boa, com o Reiner ali pulando ali em cima do titã do Zeke, ali, pá, é aquela coisa meio atropelada, conseguindo desconectar o titã bestial, né, dos conectivos que estavam ligando ele ao corpo do Eren, e tira ele de lá, aquela coisa, tipo, indo pra cima do titã bestial, e todo mundo ali também da tropa ali descendo do avião. Foi um momento muito bacana no final desse episódio, né, e realmente foi um gancho muito bom de forma geral. Mas, como eu falei pra vocês, eu acho que se eles tivessem dividido em 2 episódios de forma normal, também funcionaria muito bem e não deixaria tanta coisa nesse episódio, né? E daria até uma importância a mais, daria até, né, tipo deixaria a gente absorver melhor o que foi a morte da Hanji. Enfim, galera, como eu falei, erros e acertos, algumas coisas esquisitas, outras que foram muito boas. De forma geral, o episódio como um todo foi muito bom, foi muito bem animado. Óbvio que a gente espera que continue assim o titã bestial nessa forma acinzentada, a animação dele, mesmo que em CGI, tava muito boa, eu gostei bastante, as cenas de ação também estavam muito boas, os efeitos de explosões, tudo mais estava muito bom, estava muito bem feito. Vamos torcer para que continue assim, e eu espero ver você nos próximos vídeos. Então lembra mais uma vez de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, que a gente está próximo de bater a meta de 700 mil inscritos, faltam só 15, beleza? Até a próxima, tchau!